Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje aqui no programa nós vamos fazer um debate essencial porque se trata, gente, de um dos tópicos mais fundamentais para a tentativa de desenvolvimento do Brasil como nação, tentativa de, melhorar a estrutura de classes brasileira, encurtar esse grande vão que separa a elite econômica do Brasil, a elite político-econômica do Brasil, de grande parte da população. E nós vamos falar sobre as questões relacionadas à educação, formação e deformação nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que nós vamos ver aqui com o nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar a vocês logo mais, ou na verdade logo menos, assim como nós veremos aspectos de formação para a questão educacional, nós veremos também fatores político-pedagógicos, político-sociais que emperram esse papel emancipatório da educação. Mas antes de nós entrarmos no debate propriamente dito, vocês já sabem que aqui no nosso Espaço Heráclito eu venho junto com vocês fazendo uma apresentação de um corpus de autores e obras para que nós possamos estabelecer um debate, um crescente debate aqui ao longo da trajetória do Espaço Heráclito, que já entra no seu 9º mês, pessoal. Vejam vocês. Agora em maio de 2014. Nós começamos, como os telespectadores sabem, em setembro do ano passado, setembro de 2013. Pois muito bem. Hoje tenho o prazer, eu sempre trago aqui obras pelas quais eu sou apaixonado, e hoje eu trago uma obra que me parece fundamental para que nós discutamos o caráter de essencialidade da percepção do artista. Eu tô aqui, pessoal, com o livro Aforismos e Afins, do nosso bom e velho patrício Fernando Pessoa, o Fernando Pessoas, se nós pegarmos a multiplicidade das suas criações. E nesse livro Aforismos e Afins do Pessoa, existem uma série de percepções, existem uma série de reflexões do Pessoa dentro da forma aforista, da forma do aforismo, para tentar compreender os dilemas existenciais, políticos, sociais, mas sobretudo metafísico-existenciais da humanidade. E é interessante, pessoal, antes de nós entrarmos propriamente aqui, eu vou ler alguns aforismos do Pessoa e tentar estabelecer uma rápida discussão aqui com vocês. É interessante perceber que, em termos de longevidade, nós associamos, via de regra, a dificuldade da construção da forma de conteúdo mais associada à questão das formas mais longas como o romance. Mais recentemente eu dei um curso sobre escrita criativa no Sesc de Santo André. Esse curso terminou há 2 semanas, em que eu justamente dizia em uma das aulas que a forma de construção do aforismo pressupõe um escritor no ápice da maturidade. Porque vejam, em geral a tradição aforística ela pressupõe sentenças extremamente curtas, não que isso seja uma regra, existem aforismos do Nietzsche, como vocês podem ler, que são longos aforismos, mas pressupõe uma vivência extremamente multifacetada do escritor que consegue perceber na eclosão dos eventos mais particulares a reiteração do universal, a reiteração de totalidade. Então, como vocês vão ver aqui no livro do Pessoa, e eu posso citar aqui para vocês, eu gosto muito, o meu segundo livro que virá, em alguns meses eu falarei para vocês sobre esse lançamento, traz uma série de aforismos, eu gosto muito do gênero, me aventuro por ele, e citaria a vocês, além do Pessoa, grandes aforistas como o escritor norte-americano Mark Twain, o escritor irlandês Oscar Wilde, o escritor que, na verdade, depois se radicou em Viena, mas que nasceu na região da República Tcheca, que hoje é a República Tcheca, ele nasceu na Boêmia, o Karl Kraus. E uma série de escritores que, se não exerceram diretamente o aforismo, o gênero aforista, muitas vezes pontuavam suas obras com fragmentos aforísticos. Por exemplo, se vocês forem ler A Morte em Veneza, do Thomas Mann, vocês vão perceber que o encadeamento narrativo muitas vezes desemboca em uma construção de universalidade aforística. São sentenças que procuram agregar uma série de experiências com um olhar decantado sobre a reiteração dos fenômenos, que nos dizem sobre esse humano que vai se transportando ao longo da história. E muitas vezes permanece, ainda que em contextos históricos que se transformam profundamente. É curioso
Eu indico aqui um texto a vocês, além daqui desse Aforismos e Afins do Fernando Pessoa. O Marx, no prefácio do livro, Karl Marx, né, o grande pensador alemão do século XIX, ele nasceu em 1818, vai morrer em 1883. O Marx, no prefácio do livro Para a Crítica da Economia Política, se fez a seguinte questão, porque como Marx pensava historicamente, ele queria entender como é que um escritor como Homero tinha coisas a dizer para leitores modernos. Leitores que necessariamente fazem parte de uma contextualidade histórica profundamente diversa daquela que se reproduzia à época do Homero. Como é que esses conflitos, chamemos-los de homéricos, têm coisas efetivamente a dizer para esses leitores modernos? Será que aí os críticos, digamos, metafísicos, os críticos da condição humana tida como supra-histórica ou ahistórica vão dizer, não, isso é um dado universal do humano para além da história. Mas o que o Marx vai colocar é que justamente essas contradições e tensões que já eram retratadas à época do Homero receberam novas configurações, mas as noções de emancipação e de justiça, as noções de fratura nesse sentido, ainda são legadas às épocas históricas, mesmo que com suas devidas peculiaridades. E isso é muito interessante para nós entendermos o escritor como pessoa prismado pela experiência de época. Isso é um exercício que eu procuro fazer quando eu estou dando curso de escrita criativa ou os meus cursos sobre filosofia e história, em que eu falo sobre a possibilidade de entender a atualidade da visão desse autor e os aspectos em que a sua lógica de pensamento foi, de certa maneira, tornada anacrônica pela história. Mas isso faz com que nós tentemos ler a obra de maneira aberta para perceber como ela ainda poderia falar conosco. Então, esse livro aqui do Fernando Pessoa, Aforismos e Afins, que aqui no Brasil foi lançado pela Companhia das Letras, e eu diria a vocês numa edição muito bonita, com um pano de fundo aqui do Fernando Pessoa em Lisboa. Eu tive na Europa, eu tive em Lisboa ali em fins de 2012, pude visitar tanto o túmulo do Pessoa, ali, do Pessoa no bairro de Belém, os famosos pastéisinhos de Belém, ele está enterrado junto com Vasco da Gama e Luiz Vaz de Camões, no mosteiro de Belém ali, e também fui até o Café à Brasileira, na Praça do Comércio, e tem a mesa ali do Pessoa, fiquei muito emocionado com isso, entrar em contato com esse logrador ali do Pessoa, era a mesa reservada para ele, está lá. E eu quero ler para vocês, e eu gostaria até que vocês imaginassem o Pessoa, um flaneur, digamos assim, um observador das circunstâncias, que depois faz com que essa observação seja decantada nessa forma aforisma. Vejamos aqui um aforismo extremamente curto, mas que traz uma série de considerações. Vejam só. Odiamos aquilo que quase somos. Odiamos aquilo que quase somos. Mas espera aí. Odiamos o que quase somos? Mas será que o ponto não é odiar aquilo que não se é efetivamente? Essa ruptura completa? O Pessoa, e como boa parte dos aforistas, um psicólogo refinado, vai perceber que o movimento do quase ser traz uma série de angústias que, de certa maneira, aparecem como que apaziguadas naquilo que não se pode realizar. Então esse é um movimento interessante porque congrega, se nós pensarmos, as mais diversas esferas da sociedade. Esse exemplo do Pessoa, odiamos aquilo que quase somos, faz com que nós vejamos que o professor, o escritor, o filósofo, o engenheiro, o médico, podem passar por situações de tensão do quase ser, que traz a questão de que se está em movimento em direção à possibilidade de realização, mas ela ainda não veio. E as tensões e angústias advindas desse processo fazem parte de uma universalidade que perpassa as mais diversas esferas. Então, pessoal, com esse breve aforismo, eu deixo o convite para que vocês leiam, assim espero, esse belíssimo livro do Fernando Pessoa, Aforismos e Afins, que na verdade é um livro que não tem uma organicidade feita pelo Pessoa, uma compilação de aforismos de um estudioso, se eu não me engano, inglês do Fernando Pessoa, Richard Sennett, e uma série de aforismos do Pessoa foi escrita em inglês originalmente. Esse, por exemplo, que eu li, We hate
what we almost are. Nós odiamos aquilo que quase somos. O Pessoa escreveu esse aforismo originalmente em inglês. Então fica a indicação aqui para vocês desse livro, Fernando Pessoa, Aforismos e Afins, lançado pela Companhia das Letras. E muito bem, pegando o gancho do nosso querido Fernando Pessoa sobre odiamos o que quase somos, para nós falarmos de educação, a educação parece, sobretudo aqui no Brasil, que é justamente aquele que quase foi. E em períodos históricos, sobretudo pré-ditadura, realmente ela trouxe essa constituição do quase ser. Mas agora, eu quero apresentar para vocês ele, com quem eu já trabalhei, inclusive, dando aula de história. Ele que é um amigo, portanto, e é historiador e mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP. Eu estou aqui hoje com o Diogo Bazei Garcia. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Fábio. Boa noite. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Opa, estamos aí. E pessoal, antes de lançar essa pergunta tradicional, que vocês sabem que sempre abre o debate aqui do Espaço Heráclito, eu gostaria de apresentar o livro cujo organizador é este que vos fala. Eu organizei esse livro, que se chama Dostoiévski e Bergman, o niilismo da modernidade. É um livro que foi resultado aqui, lançado em 2012 pela editora Intermeios. É um livro resultado de um curso que eu ministrei na editora Intermeios a respeito do Dostoiévski, o escritor russo, e o Ingmar Bergman, o cineasta sueco. Falo desse livro porque existe um artigo do Diogo nesse livro. O Diogo foi meu aluno nesse curso. E ao final, nós organizamos um livro que teve o meu prefácio, um ensaio meu e outros ensaios ou artigos dos demais alunos. E Diogo, fala para nós, esse livro aqui lançado pela editora Intermeios, sobre o que você falou e como é que nós podemos fazer, a partir do seu artigo aqui, que você vai discorrer, sobre o qual você vai discorrer agora, como é que nós podemos começar a discutir educação aqui no Espaço Heráclito? Então, Flávio, na verdade, assim, o curso, como você mesmo colocou, é sobre Dostoiévski e Bergman. Então eu peguei a ideia do Dostoiévski da morte de Deus e do Bergman do silêncio de Deus. Então eu peguei essas duas ideias para tratar aquilo que o Daniel Robert Dufour, que é um filósofo francês, cientista da educação, tá atuante lá na França e tal, influenciado pelas ideias psicanalíticas, sobretudo pelo Lacan. Então, pegando essa ideia do Dufour, que é o que ele fala do grande sujeito, né? Que é a ausência do grande sujeito. Então, eu sob o prisma do Dufour, eu peguei essa questão da morte ou o silêncio de Deus, enfim, que seria o grande sujeito por excelência. Né? Como é que esse grande sujeito do qual você está falando se configura historicamente? Traga exemplos aqui para nós do que poderiam ser os grandes sujeitos da história. Então, de acordo com a partir da perspectiva psicanalítica do Dufour, ele coloca que todo sujeito se constitui como tal a partir de um grande sujeito, né? Aliás, etimologicamente falando, a palavra sujeito vem desse processo de assujeitamento. Esse grande sujeito, historicamente, você pode pegar desde os gregos com a physis, ou Deus no monoteísmo, ou rei na república, ou a raça no nazismo. Como você está falando da questão psicanalítica, a figura do pai associado ao poder. Exatamente, exatamente. Que forma a figura do terceiro, né, do sistema trinitário. Então, quando você tem, historicamente, esse grande sujeito se colocando, né? E aí a modernidade, como ele vai colocar, a partir do século XV, as trocas comerciais, tal, o início da globalização, você tem justamente a coexistência de grandes sujeitos. Né? Como você diria que nesse momento a gente está falando dos Estados-nação, da formação das grandes monarquias. Exatamente. E aí, então, você tem essa possibilidade. Para o Dufour, a pós-modernidade, ela começa quando esses grandes sujeitos não têm mais força para se impor. Então, ele define a pós-modernidade como a era da ausência do grande sujeito. Mas aí eu te pergunto, nesse sentido, para o filósofo francês Dufour, você falaria nessa ausência do grande sujeito como algo eminentemente positivo em uma cultura democrática ou não? Então, ele coloca ele coloca de uma forma negativa, porque a partir do momento que você não tem um grande sujeito, o sujeito se torna autorreferenciado. Então, é um sujeito autorreferencial. Mas nós não poderíamos falar, agora pensando, se nós trouxermos esse debate para o âmbito da escola, esse caráter autorreferencial do sujeito não seria
a plenipotência da voz de múltiplos sujeitos, dialogando com a figura de autoridade que abriria mão do papel de autoridade suprema para ser um mediador? Eu poderia ler nesse sentido ou não? Eu acho possível, mas desde que você produza esse sujeito com esse fim. Porque o que a escola, e ele fala da televisão também, o que essas instituições fazem, na verdade, é produzir esse sujeito dessimbolizado, esse é o termo que ele usa, um sujeito que não tem... O que seria esse sujeito? O sujeito que não tem uma referência o sujeito do grande sujeito, do mediador. Exatamente. Esse é o dessimbolismo. É o sujeito dessimbolizado. E aí você pega, então, a televisão, por exemplo, o que ela faz? Ela elimina a capacidade da criança, por exemplo, de presentificar algo que não está ali. Então, que é uma capacidade, que é a capacidade de simbolizar, não é? Você trazer algo que não está presente. Porque a televisão já traz tudo pronto. E nesse sentido, a escola, como é que nós veríamos o papel da escola? Então, Diogo? A escola, a educação e os professores, qual a crítica que ele faz? Que a escola não consegue... Ela tem o mesmo papel que a televisão. A escola não consegue produzir um sujeito... como na questão que você colocou, aberto para a liberdade. No fundo, e acho que é um ponto bem interessante que ele pega, no fundo, essa sensação de liberdade é uma sensação de abandono, né? As pessoas estão abandonadas, achando que elas estão livres, quando no fundo elas sofrem elas estão órfãos do outro. Né? Que é o termo que ele coloca. Você está trazendo uma questão, eu fico imaginando o Dufour ali na França fazendo essa discussão, e nós sabemos que a escola pública francesa, historicamente, é uma referência mundial do ensino público. Só que transportando essas discussões para a nossa realidade, ou seja, para a realidade brasileira, a gente percebe que a noção de constituição de um sujeito no Brasil, sobretudo nas franjas majoritárias, franjas que na verdade são majoritárias no Brasil, passa pelo completo estilhaçamento da noção de sujeito. Como é que a sua experiência de professor, eu sei que você dá aula em escola, tanto em escola pública quanto em escola privada, eu te pediria o seguinte, a gente vai chegando ao fim do primeiro bloco, mas vamos tentar mediar esse começo de discussão para que você traga como é que é a experiência de trabalhar em dois ambientes que são muito distintos. E quais são as experiências de sujeito, tanto na escola pública e na escola privada, Diogo? Então, você tem aproximações, evidentemente, e você tem distanciamentos muito grandes entre esses dois universos, da escola pública e a privada, né? O que a gente poderia dizer de distanciamento? Bom, evidentemente a condição material, né? Eu trabalho numa escola que está imersa num ambiente extremamente carente, né? É um dos piores IDHs de São Paulo, né? Então inclusive você conheceu, claro, né? Claro. Teve experiência lá, a gente trabalhou junto. Então essas crianças, por exemplo, elas estão extremamente abandonadas, né? Tanto no sentido que o Dufour coloca, como no sentido abandonados pelo Estado, né? Basicamente você tem ali a escola como um agente do Estado e alguma coisa de saúde, um posto um pouco mais distante e tal. Mas o Estado não se faz presente. E aí, essas crianças elas estão à mercê do crime, à mercê de qualquer coisa que vislumbre, que capte elas ali. E aí é complicado, né? Você lidar com... Aí eu vou pedir a palavra ao Diogo aqui, a gente vai chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu vou deixar uma questão que nós vamos desenvolver a partir depois aqui do nosso intervalo. Vou deixar uma questão para o Diogo, que é a seguinte. Diogo, você falou da agência, da ausência desse grande sujeito, que poderia ser o papel do Estado nessa comunidade, mas me parece que se o professor ou a instituição escolar não fazem o papel do mediador como grande sujeito, existem instituições nesses locais de completa ruptura da civilidade tida como normal, que fazem o papel do grande sujeito e que muitas vezes contribuem para a descaracterização da escola de fora para dentro, digamos assim. Nós vamos eu trago essa questão. Quem seriam esses sujeitos? E como é que a escola, aí para trazer um papel de positividade, de formação, para além dessa deformação,
com a qual certamente a escola precisa lidar, quais seriam os papéis que a escola poderia assumir para tentar, obviamente que a gente sabe que a escola não vai esgotar no seu microcosmos essa questão, mas quais seriam os papéis que a escola poderia assumir para contribuir num debate de tentativa de transformação? Eu deixo aqui essa questão, a gente vai retomar então, pessoal, aí é o começo do segundo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e voltamos com Diogo Bazei Garcia, que é professor de História e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, para nós continuarmos esse debate sobre as potencialidades e, eu diria, impossibilidades da educação como característica emancipatória. Voltamos já já, pessoal.